Meus amados, saudações em Cristo. Quero, no vídeo de hoje, falar a respeito dos tempos trabalhosos, baseado justamente numa palavra de Paulo, escrevendo aos Coríntios. A palavra do Senhor, ela nos chama a atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É o que a palavra de Deus nos chama muito atenção e eu gostaria de meditar com vocês dentro desse versículo. Quando Paulo ele menciona justamente tempos trabalhosos, naturalmente ele está vivenciando e vendo os acontecimentos do seu tempo, porém nós podemos compreender que serve chegando aos nossos dias. Então, nos últimos dias, nós temos percebido muito a igreja passando por algumas situações que tem que haver despertamento. Por que eu falo sobre isso? A igreja precisa, nesse caso, ela está alerta, alicerçada na palavra de Deus, para enfrentar de forma eficaz as ações perversas do inimigo da nossa alma, que se levanta contra as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. É bem verdade que os salvos em Cristo Jesus, eles serão provados. A Bíblia vai falar para nós, claramente, do mundo tereis aflições, o Senhor Jesus já disse isso. Tem de bom ânimo. Daniel 12, versículo 10, fala das aflições dos santos e também fala do ímpio, que vai se tornar mais ímpio ainda, não ouvindo a verdade. Também nós compreendemos, dentro do texto, lá de 2 Tessalonicenses 2,7, fala sobre o mistério da injustiça que já age no mundo, ou seja, já no tempo de Paulo, servindo também para os nossos dias. Infelizmente, Jesus está do lado de fora de algumas igrejas, eu posso até dizer de muitas igrejas. Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato, a misericórdia de Deus é a causa, como diz Lamentações 3, de nós não sermos consumidos. Em muitos nós temos observado e desviado nos dias de hoje por causa das questões monetárias, o amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele vai falar muito sobre essa questão de muitos afastarem por causa do amor ao dinheiro. Mas aos crentes, aos servos de Deus, é dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Faço um adendo aqui sobre um escritor historiador chamado Justo Gonzalez, que escreveu, falando sobre a história da igreja, a era dos mártires. Ele fala justamente que os cristãos, eles tinham a alegria de sofrer pelo amor e pelo nome do Senhor. Em alguns casos, muitos eram considerados mártires, porque em determinado momento o imperador abria-se para poder, como diz assim, muitos morrerem pelos leões dos coliseus, mas em alguns casos havia algum momento em que, na verdade, o imperador resolvia não matar. E alguns daqueles homens voltavam para suas comunidades e eram tidos justamente como mártires, embora eles tinham a maior alegria de sofrer ou morrer pelo mestre. Parece que alguma coisa nesses últimos dias tem modificado. Mas nós louvamos a Deus pelos crentes que ainda confiam no Senhor, que servem a Deus. Eu não tenho dúvida que tem pessoas sinceras e que querem servir a Deus com sinceridade, estão dispostas a morrer pelo nome do Senhor. Quero aproveitar ainda, destacando sobre as características dos tempos trabalhosos, como nós estamos falando sobre tempos trabalhosos, lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, Paulo ele escreve justamente esse tempo trabalhoso, baseado lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele vai dizer que são a apostasia, a hipocrisia e a insensibilidade ou mente cauterizada. Eu quero mencionar aqui que justamente quando eu falo da apostasia, eu me refiro sobre o abandono da fé genuína, o que muitos têm hoje feito nos dias atuais. Alguns abandonaram os valores doutrinários, os bons costumes, e hoje não há uma separação disso com bom senso em relação à vida cristã e vida com Deus. Vida cristã e vida com Deus em relação também à vida mundana, ou seja, aquele que se afasta do propósito de Deus. Existe vida com Deus e a vida que a pessoa vive de forma mundana. Isso que eu quis destacar. Eu quero ainda observar, dentro dessa questão, que a apostasia ela é algo que acontece com o crente, com o cristão.
ou seja, justamente aqueles que abandonaram a fé. Ela não acontece com uma pessoa ímpia, uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho, porque ele não tem o que se apostatar dentro desse contexto da leitura paulina. Quero ainda observar que essa apostasia, ela ocorre às vezes no seio cristão, ela ocorre na igreja, né? Pode ser que uma igreja que abandonou a pregação da salvação, do arrependimento, que abandonou a pregação em que, na verdade, anuncia Cristo como Salvador, Jesus Cristo salva, cura e liberta. Então, nós temos percebido hoje uma mudança nesse comportamento que diz ser igreja e que, na verdade, não é. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, há dois tipos de apostasia. A apostasia teológica nos tempos atuais, que tem muito a ver com o contexto do desvio doutrinário, foi aquilo que eu falei, é um crescente número de teólogos liberais, de filósofos. Hoje cresceu muito mais a ideia cientificista, né, de propalar um conceito muito mais natural deste mundo do que a busca do sobrenatural. Outrora, no princípio do contexto de avivamento, quando eu falo da Igreja Assembleia de Deus em 1910 para cá, quando aconteceu também o movimento pentecostal nos Estados Unidos, claro que nós entendemos que ali havia alguns exageros, mas havia simplicidade e havia também o desejo de ser fiel cada vez mais ao Senhor. Então, nesse zelo, pode ser que houvesse algum extremismo, mas não temos dúvida que aqueles irmãos eram pessoas honestas, pessoas que buscavam de fato andar naquilo que pregavam e anunciavam e que criam. E hoje nós não podemos dizer que é a mesma coisa que está acontecendo. Hoje você tem um teólogo que está na sua igreja, ou ele vai dar palestra, e na verdade ele vai dar palestra porque ele recebe por aquela palestra, mas não acredita naquilo que ensina. Nós temos visto isso crescer muito nas Assembleias de Deus, e aí nós temos aí um crescente número de teólogos liberais mentirosos e que, na verdade, usam capa para dizer de fato aquilo que não são. Eu quero então falar sobre a teologia, o aspecto da teologia. Quando eu falo o aspecto moral, nós observamos o comportamento contrário à santidade requerida por Deus na sua palavra. Em Hebreus 12, 14, fala sobre esse conceito de santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. A igreja tem testemunhado muitos casos de apostasia entre os santos. À medida em que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas aumenta preocupantemente. Ou seja, por que tem crescido? As pessoas têm se decepcionado, às vezes, com o movimento evangélico, mas isso, na verdade, não é para você retroceder. Você precisa fazer a diferença, porque nós somos sal. E quem é sal, ele tem que estar no meio para poder fazer a diferença e não se contaminar. Eu ainda enfatizo, que a Bíblia afirma que nos dias que antecedem a manifestação do anticristo, ocorrerá uma grande onda de apostasia. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nós observamos que nós precisamos redobrar a nossa vigilância, e isso tem sido feito. Infelizmente, nós entendemos que existem lideranças, às vezes, que são sinceras e que, na verdade, não conseguem coordenar em algumas situações porque a contaminação é grande, mas precisa ter a firmeza e procurar pessoas que, na verdade, sejam braços estendidos de fé, de doutrina, que venha realmente fortalecer essa liderança. Por outro lado, nós entendemos que existe também aquela liderança maldosa que conhece a palavra, mas distorce porque quer se beneficiar dela. Um espírito assim de Anás e Caifás. Que Deus tenha misericórdia de nós. A outra questão, eu vou enfatizar na questão da apostasia, é a desvalorização da Bíblia. Hoje as pessoas elas não vão para o seminário, às vezes para aprender, porque são desejosas, às vezes vão por causa de uma função, às vezes porque há uma exigência nesse contexto para poder receber uma consagração, uma separação para o corpo de obreiro. E nós entendemos aqui que, por outro lado, hoje também o seminário, em alguns casos, ele quer muito mais demonstrar aspecto cientificista do que edificação. Então há um problema em relação a isso. Então, às vezes, você vai ter uma dificuldade, às vezes você não pode entender que você tem um obreiro, alguém no seminário que está sendo edificado. Não estou pregando contra o seminário.
Eu estou mencionando que hoje existe muita contaminação e isso, infelizmente, tem gerado um problema. Mas nós entendemos que devemos realmente estudar a palavra, devemos buscar um seminário sadio, onde a palavra de Deus traz edificação. Claro, quando eu me refiro à ciência, ela é importante. Claro, buscar fazer uma boa exegese, uma hermenêutica, isso é importante, mas não deve fugir do contexto do valor da palavra de Deus que venha edificar. Bom, no segunda característica, eu me refiro também ao contexto da hipocrisia, ou seja, há uma distância daquilo que nós pregamos com aquilo que vivemos. Hoje nós temos percebido isso bastante. A hipocrisia é a impostura, é o fingimento, é a simulação, a falsidade, a falsa devoção. E o texto está dizendo que também, o texto está falando para nós, melhor dizendo, está aqui descrito na Bíblia, que pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Ou seja, já no tempo de Paulo, a Timóteo já havia isso, e nós percebemos que há um crescente epidemia, eu posso assim dizer, no nosso meio desse tipo de mal. Existem lobos fantasiados de ovelhas, que na verdade não tem nada da fé e querem justamente, como diz aí, roubar a lã, comer a lã, tirar a lã e comer a carne das ovelhas. Deus tenha misericórdia de nós. Tá? Também observamos aqui outra principal característica, é que a hipocrisia ela gosta muito de ser glorificada, ou seja, pelos homens. Mateus 6, verso 2. Porque os dois homens, no sentido claro aqui, dos dois homens, eles buscam a glória. Ou seja, dos homens eles buscam a glória. Cada vez mais homens querem ser glorificados e às vezes no seio da igreja. Né? Nós devemos entender que o caminho da simplicidade é o caminho marcante para o bom líder. O líder cristão, ele tem que entender que ele não é melhor do que as suas ovelhas, muito pelo contrário, ele está ali para servi-las e de forma, como se diz, santa e agradável. Claro, quando me refiro a um pastor, alguém que está na liderança, ele tem a sua autoridade para poder guiar esse rebanho numa liderança, claro, dada por Deus. Quero ainda ressaltar a terceira característica que tem a ver com a questão da insensibilidade. A hipocrisia tem muito a ver com a aparência, na verdade, e não a vivência, tá? Muitas vezes nós estamos levando isso nos dias de hoje. Pessoas às vezes que querem dar seminário de família, mas tem a família destruída, querem dar lição de moral das pessoas, mas na verdade o lar dele está destruído, o ministério dele está destruído e por aí afora. E fora que nós entendemos que infelizmente as pessoas elas estão trazendo para si doutores, elas não estão dispostas a ouvir uma verdade do Evangelho, elas estão dispostas a ouvir as suas verdades, querem aceitar, se julgar dentro de uma posição que na verdade elas também não estão, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, o terceiro ponto, eu quero me referir aqui sobre a característica da insensibilidade e a mente cauterizada. Quando eu falo da mente cauterizada, eu me refiro àquela mente cicatrizada, aquela mente insensível. Né? O texto bíblico é enfático dizer que apostatarão alguns da fé, tendo cauterizado a sua própria consciência, tendo cauterizado, ou seja, ele não quer mais ouvir a palavra, não quer mais ouvir um louvor sincero, não quer mais, ele quer um ambiente que venha, como diz assim, lhe acomodar, ele não quer se sentir confrontado, ele não quer se sentir edificado. Então, esse cauterizar é a mente fechada. Segundo o dicionário, é utilizar o meio químico ou ferro incandescente para destruir a sensibilidade de um tecido orgânico. Olha só, quando a consciência fica cauterizada, o homem age como os animais, apenas instintivamente. Que o Senhor nos ajude a nós não vivermos dessa maneira, de forma nós não venhamos escandalizar o Evangelho, mas vivemos edificar os nossos irmãos. Então, eu quero ainda observar o que são esses tempos trabalhosos. São tempo de provação, tribulação, tempo de sofrimento, falta de compreensão, tempo de injustiça, tempo de frieza espiritual. Então, são esse tempo que nós temos observado, que nos dias de hoje tem sido, como diz assim, nós temos atravessado e, infelizmente, muitos têm vivido seus momentos difíceis e cruciais, às vezes até no ambiente cristão. Eu quero ainda enfatizar que devemos ter em mente a seguinte verdade, né? Volto a lembrar. O texto não fala aqui de tempo trabalhoso para os carnais ou ímpios.
o texto não fala de tempos trabalhosos para o mundo ou para o mundano, tá? Agora, os tempos difíceis fala para a igreja e fala para aqueles que querem justamente manter a sua vida santificada. Hoje, a crítica maior é a santidade do crente, tanto é que, às vezes, em algum momento, as pessoas se sentem, o cristão, às vezes, em algum momento, não deveria, mas, às vezes, em algum momento, você se sente realmente uma situação complicada. Ou seja, se há uma facilidade de uma vida destruída hoje pela carnalidade, isso, para o cristão, na verdade, que quer andar no caminho agradável a Deus, tem sido uma afronta para o mundo e o mundo não aceita isto. O que fazer em tempos trabalhosos? O que fazer? Primeiro, trabalhe com firmeza a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus trabalhar firme em você e trabalhe com ela de forma firme. Segundo, busca o Senhor em todos os sentidos. Em todo sentido, busque a Deus. Não é fácil hoje com esse ar de vento antidoutrinário. Terceiro, andar com pessoas espirituais e frequentar ambientes saudáveis ou saudável biblicamente. Ou seja, ambientes que venham a trazer edificação. Quarto ponto, manter a sua espiritualidade e santidade, sentindo o Espírito, porque a própria palavra do Senhor nos orienta a enchermos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quarto ponto, por que os tempos trabalhosos têm que chegar? Por que vai chegar os tempos trabalhosos? Por que isso tem que chegar? Primeiro, porque é bíblico, né? É a palavra do Senhor. Não tem, para que a santidade plena venha chegar, ela tem que confrontar essa natureza pecaminosa. Então, porque é bíblico. Segundo, porque é profético, e a palavra de Deus vai se cumprir. Por mais que o homem, no seu dia a dia, ele queira ocultar, queira reprovar isso, a palavra de Deus vai se cumprir. Terceiro, porque são sinais da vinda de Jesus. Então, são sinais e é isso aí. Não tem como fugir dos sinais que são preditos pela palavra do Senhor nosso Deus. Para a gente poder fechar a ideia da palavra e dessa meditação rápida dos tempos trabalhosos, eu quero enfatizar aqui, por que entendemos que estamos vivendo os tempos trabalhosos? Como é que você entende isso, né? Claro que o primeiro ponto é pelo que nós vemos pela lente das Escrituras. Então as Escrituras, elas não mentem, elas vão mostrando. Claro que o texto bíblico vai dizer, assim como foi nos dias de Noé, assim será também, né, a vinda do nosso Senhor. Ou seja, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então, na verdade, nós observamos que sempre haverá sinais, acontecimentos, mas o Senhor, ele sempre nos avisa, tá? Como está acontecendo no dia de hoje. Hoje nós temos aí vídeos da internet falando muito sobre a volta de Jesus, uma série de assuntos, e muitos, na verdade, estão com a mente cauterizada. Segundo ponto, pelo que ouvimos e olhamos para a Bíblia, ou seja, pelo que ouvimos e olhando para a Bíblia. Então, por que entendemos que estamos vivendo um tempo trabalhoso? Porque nós ouvimos, né, e olhamos para a palavra de Deus. Então, toda vez que você ouve alguma coisa que está fora, você olha e observa a palavra. Terceiro ponto, pelos acontecimentos no mundo, na igreja, e comparamos com a Bíblia. Quando você vê alguma coisa acontecendo no seio cristão, no arraial evangélico, e aí você vê que aquilo ali confronta a palavra de Deus, e a fé e a doutrina, você olha para a Bíblia. Então você entende que ali está muito categoricamente a volta do Senhor Jesus. Bom, nesse ponto ainda, eu quero enfatizar aos senhores a conclusão. Nestes tempos finais, é necessário orar e vigiar com seriedade para que não sejamos tragados pelas ondas dos tempos difíceis. A apostasia, a hipocrisia e a insensibilidade. Que Deus abençoe a sua vida. Você curta, dá um like para nós e compartilhe. Deus te abençoe. Um forte abraço.